Muito boa noite, você que está aí, você que está aí nos assistindo. Mais um Pela Fé Cash. Nós estamos aqui nessa noite, abençoada por Deus, depois de uma manhã de um culto de Santa Ceia. Hoje nós estamos aqui com a nossa diaconisa, Alessandra. Ela é diaconisa, ministra do louvor, faz tudo aqui na igreja, né? Claro. E é bênção de Deus. Então, eu quero que ela se apresente aí, que dê o seu boa noite, se apresente aí em nome de Jesus, amém? Amém. Então, graça e paz a todos que estão, nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer estar aqui, compartilhando esse momento com vocês. Me chamo Alessandra, tenho 44 anos, já tenho 17 anos de caminhada na fé e vou dizer que foram momentos de vitórias, mas para estar aqui, a caminhada com Jesus todos os dias é uma aventura, mas é uma aventura boa. Amém. Alessandra, e aí, como foi a tua... Vamos começar pelo começo, né? Todo mundo diz, né? Vou começar pelo começo. Como foi lá a tua infância? Como foi a tua infância lá, de pequeno? Conta aí, porque daqui a pouco tem alguém lá que vai se identificar com a tua caminhada, hein? Bom, a minha família é uma família que foi uma família desestruturada, né? Então, começa que a minha mãe, ela engravidou com 17 anos. E quando ela descobriu a gravidez, ela contou, para o meu pai, só que a família dele não aceitou. Eles estavam de casamento marcado e ele desistiu. E aí ele resolveu pegar as coisas dele e cair no mundo e ela ficou sozinha, grávida de mim e, teve que se virar, A princípio ela não recebeu muito apoio, da parte do pai dela, meu avô, que... A princípio, ele foi contra, essa situação dela ficar grávida sem ter casado, E daí, bem no fim, ele acabou expulsando ela também de casa. Ela acabou passando mais tempo na casa dos outros do que propriamente na casa dela. Então, às vezes ela ficava uma semana na casa de uma amiga, às vezes na casa de uma irmã, e assim ela foi, E durante a gestação dela, ela teve vários problemas de saúde, Ela teve sangramento durante toda a minha gestação. Então, eu era para ter sido abortada a qualquer momento, Sim. Entendeu? Então, por essa razão dela ter sangrado, de ter tido uma saúde debilitada, porque ela não conseguiu fazer o pré-natal, naquela época não era tão que nem hoje a gente Sim. faz no SUS e tal. Mas ela teve problemas de saúde, não se cuidou, ela teve que trabalhar para se sustentar, E ela fazia serviço de faxina, então ela teve uma gestação bem conturbada, E quando eu nasci com problemas de saúde, Por causa disso, eu nasci fraca, Eu nasci com uma formação dos pulmões, eu tive que ficar hospitalizada quase um ano, porque eu não conseguia respirar sozinha, eu tinha crise de asma, eu ficava... uma semana no hospital, 2, 3 dias em casa. E muitas vezes ela tinha que sair comigo quase morta, Que dava as crises e eu não conseguia respirar. Aí quando fechou meu 3º mês de vida, aí ela viu que aquilo ali ela não ia conseguir cuidar de mim, ter que trabalhar. Aí ela acabou também me deixando, Ela acabou conversando com os pais delas, meus avós, que ela não tinha condições de ficar comigo. Sim. E que ela abria mão de mim para poder levar a vida dela, Daí se virar. Ela entregou para os teus avós. Me entregou para os meus avós. Só que aquela coisa antiga, se tu deixar aqui, tu esquece que tu tem filha, E ela aceitou, porque ela não tinha mais o que fazer. Eu era uma criança com problema de saúde, que precisava de cuidados. E a minha infância, no caso, a partir do 3º mês que eu fiquei com eles, a minha vida era assim. Eu ficava uma semana no hospital, 2, 3, 4 dias em casa. Muitas vezes a minha falecida avó tinha que sair comigo nos braços praticamente morta, Então, assim, desde o início da minha trajetória, assim, o inimigo queria me levar, mas Jesus disse, não vai não. Não deixou. Aí, então, quando eu tomei um pouco mais de... Talvez a minha imunidade aumentou um pouco mais, Aí eu consegui voltar para casa depois de um ano.
Eu tive problemas também com a hospitalização, porque naquela época não tinha coisa de particular, era tudo pelo SUS, né? E principalmente onde eu ficava hospitalizada era um hospital de irmãs, católica, assim, né? E lá dentro do hospital eu sofri agressão, né? Eu, coitada de mim, eu não podia nem me defender, né? Sim. Uma criança de 7 anos mordeu todo o meu corpo, né? Mordeu o rosto, partes do meu corpo, né? E eu fiquei deformada. Aí eu sei que a minha avó, as freiras da época, não queria deixar minha avó subir por nada desse mundo, né? Na minha última hospitalização. E aí, daí tava eu lá toda tapada de pomada e remédio, não sei o que, e a minha avó pegou e fez um escarcéu, que queria ver, que daí eu tava desfigurada, né? E aí as irmãs lá pegaram com muito custo e deixaram. Aí a minha avó disse assim, que se eu ficasse com alguma marca, né, que ela ia processar o hospital, porque como é que pode uma criança maior entrar no berçário, porque eu era bebê, eu tinha 7 para 8 meses, né? E aí, daí, como é que uma criança maior entra no berçário e ataca a outra, e as enfermeiras e os profissionais ali, não tinha ninguém naquele momento, né? Claro, a gente sabia que a criança estava ali em crise, né, pelo relato, ela estava com uma crise também de asma e se atacou e descontou a raiva dela, digamos, em mim, né? Mas, graças a Deus, né, passemos por isso, voltei para casa. Eu sei que todo mundo dizia lá, os antigos tinham o costume de fazer aqueles negócios de benzedura e sei lá mais o quê. Aí eu sei que nada resolvia para eu ficar boa. Eu sei que numa última tentativa da minha avó, ela disse, vou levar ela numa igreja evangélica. E foi lá, acho que foi na época era dos adventistas, sim. Foi lá e me apresentou e pediu para o pastor lá, né, orar por mim. E ela disse que depois daquilo ali que eu fui apresentada para Deus é que eu comecei a melhorar. Isso aí quando já também era bebezinho? Sim, eu tinha na base de 1 ano. Tá. Daí, no caso, depois que daí eu fui hospitalizada a última vez, eu tinha 8 meses. E aí, quando eu retornei para casa, eles tentaram de tudo, de benzer, fazer mais o quê, e eu não conseguia me estabilizar, né, da saúde. Já era um plano de Deus para a vida. Daí eu sei que quando ela pegou e disse assim, eu não sei, porque a princípio até eu completar 1 ano, eu estava naquela fase, vou viver ou não vou viver. E aí quando ela pegou e disse assim, já se ela vai morrer ou qualquer coisa, pelo menos vamos, que naquela época eu não podia ser batizada, né, porque eu não parava em casa. Então, eles fizeram assim, já que ela não foi batizada, né? Então, vamos apresentar ela na igreja para ver se, pelo menos, a alma dela se salva, né? E eu sei que daí aquele pastor, né? Deus usou a vida daquele pastor naquela época para orar por mim, que daí ele me apresentou para Deus, né? Me consagrou, tirou toda aquela carga espiritual de ter nascido né? No caso, eu sou bastarda, né? Como dizem, né? Se fora do casamento, é um filho bastardo. E aí, naquele momento, quebrou essa maldição na minha vida. Né? Então, aí eu acredito que naquele momento, Deus começou a trabalhar na minha vida para tirar aquele cargo, né? Aquela pressão espiritual que tinha sobre a minha vida, né? E fui crescendo durante aquele ambiente, né? O meu falecido avô era uma pessoa bastante rude, assim, não teve amor, né, digamos. Sim. Então, ele só sabia, se não fizesse, era sarrafo, né? E aí, já com também 1 ano e pouco já nisso aí, ou já tinha mais alguma idade? Não, né? A partir dos meus 3, 4 anos, eu já tenho uma memória mais de discernir alguns flashes da minha vida, né? Então, meu avô sempre foi muito o alcoolismo, né? Então, a minha casa era assim, ele bebia, ele virava o capeta, misericórdia, mas era, literalmente. Então, assim, ele batia na minha avó, ele batia em quem tivesse na frente dele, batia. Então, eu vivi vendo a minha tia, meu tio apanhar, ele botava num paredão, assim, parecia policial, assim, botava encosta na parede e sentava, sabe? E aí eu me criei assim, nesse ambiente também, né, onde ele também era alcoólatra, a minha avó tinha problema de saúde, e então eu ficava aquele ciclo vicioso, né, de agressão física e também psicológica, né, porque mesmo que eu tenha sido criada por eles, eu ser sangue deles, né, porque eu sou neta,
ele dizia assim, porque nem tua mãe ou teu pai te quis, a rejeição, né? Sim. Eu já tinha sido rejeitada pelo meu pai, que abandonou minha mãe também abriu mão de mim, e o meu avô e a minha avó que jogava na minha cara que eu era, né, tipo, que eu não prestava, que a minha mãe era quase uma da vida, né? Sim. Mas que eu ia me tornar igual, lançava palavras de maldição sobre a minha vida. E eu me criei com depressão, né? Porque eu vivia naquele ambiente caótico e eu me sentia infeliz, eu me sentia uma pessoa sozinha, principalmente quando ele dizia, tu não vale a boia que tu come. São coisas que marcam no teu psicológico, marca no teu coração, cria feridas que é difícil. Depois que, se tu não tem Jesus para te cuidar, para te tratar, sim, isso acaba marcado, né? Fica gerando aquelas raízes de amargura, né, na vida das pessoas. Então, quando eu comecei a ter discernimento das coisas, a partir dos meus 7 anos, assim, que eu comecei a entender um pouco mais da logística de dentro de casa, eu dizia para Deus, por que o Senhor me fez eu sobreviver? Eu podia ter morrido na gestação, eu podia ter morrido no momento das inúmeras vezes que eu fui para o hospital. Você já tinha Sim. Uns 5, 6 anos? Não, nessa época eu já tinha uns 7. 7 anos. Então eu já comecei a analisar a vida de uma maneira diferente cedo, entendeu? Sim. Por causa dessa trajetória que eu tive dentro da minha casa, né? Então eu dizia para Deus, Deus, por que o Senhor me permitiu estar viva para passar por todo esse sofrimento, para passar por toda essa angústia, essa rejeição, essa situação das pessoas dizer que eu não sou amada, que eu não sou benquista, né? Tá certo que não foi uma gravidez esperada e tal, mas eu tô aqui. E eu conversava com Deus, e eu brigava com Deus também, porque eu dizia, como é que pode o Senhor deixar que eu era uma criança, eu era um ser inocente, passar por tudo aquilo, né? Eu com 7 anos questionando a Deus, imagina, né? E eu pegava, minha falecida avó tinha uma máquina daquelas antigas que era de gabinete, que fechava, eu me escondia ali dentro para chorar, porque se eles me vissem chorar, eu ainda apanhava. Então, a pressão psicológica de uma criança que cresce num ambiente assim é muito pesada. E então eu dizia para Deus, por que o Senhor me deixou aqui? Eu não entendia. Por que eu estava passando por tudo aquilo ali? E escola, como é que foi na escola? Depois, aí tu foi para a escola? Depois com tudo isso eu fui para a escola. Na verdade, eu passava mais tempo com meus tios do que propriamente com meus avós, porque eles trabalhavam, né? Então, um tio me levava, outro tio me buscava. Então mas eu sofria bullying, né, porque eu era magricela. Então tudo era motivo de alguma coisa, alguém me perseguir, né. Deus enviava um enviado do faraó lá para me atusicar. Então eu sempre fui uma criança depressiva, né, e eu me questionava por causa disso. E eu acho que quando eu completei 9 anos, a primeira vez eu pensei em cometer suicídio. 9 anos? Com 9 anos. Porque era sofrimento, a minha vida era sofrimento, minha trajetória de infância não foi uma infância feliz, né, de ter um lar amoroso, de ter uma mãe que, né, tipo, aquela coisa do carinho que às vezes, que nem eu tenho hoje, né, tive com meu filho, e tenho até hoje, ele com 20 anos na cara, né, de carinho, de abraço, de beijo, eu não tinha isso. Pelo contrário, eu só tinha pressão, cobrança. Então, com 9 anos, eu pensei a primeira vez em tirar a minha vida. E daí eu cheguei a pegar uma faca, né, na minha loucura ali, né, eu queria acabar com o meu sofrimento. E aí eu sei que naquele momento, assim, eu chorei tanto. Naquele dia, assim, eu estava nesse quarto que tinha esse gabinete, né, porque eu ainda me escondia, com 9 anos eu ainda me escondia para chorar. E aí eu naquele momento, assim, eu chorei tanto. E aí Deus me tocou naquele dia, sabe? E eu senti uma paz, mesmo sem entender o que era aquilo ali, eu sei que eu senti uma paz. E eu me lembro que minha falecida avó tinha um busto de Jesus, de gesso, e eu fui lá embaixo do porão onde estava guardado. Eu disse, Jesus, eu limpei aquilo, né, na minha inocência, na minha tentativa, talvez, de buscar a Deus, né, porque naquele dia eu senti que Deus estava ali comigo, sabe?
E aí, como eu lembrei dessa figura, que às vezes a gente não entende, e se apega a uma imagem, mas Jesus não é uma imagem. É verdade. Jesus é a presença dele, é o conforto dele. Mas naquela época, eu limpei aquilo e dizia assim, aí todos os dias eu chegava, né, para aquela imagem e dizia, Jesus, me ajuda. Jesus, o senhor é loirinho igual eu, me ajuda, né? Mas é aquela coisa de criança que não entende, Sim. né, muito. Mas eu senti que naquele momento em diante, Deus estava ali comigo, né? Começou a tratar na minha vida coisas diferentes, né? De que eu não estava sozinha, que eu não era aquela criatura rejeitada, né? Então, aí eu fui criando, né? Fui crescendo, né? E aí, nessa parte aí, tu já estava com quanto tempo? Já estava na base dos meus 11, 12. E aí passou isso, e aí teve a escola, que aí, como você falou, né? Passou por alguns perrengues lá também, né? Sim, alguns bullying lá. E aí depois você foi... Como conheceu Jesus? Como Jesus entrou efetivamente na tua vida? Então, quando eu engravidei do meu filho, né? Eu ainda não seguia nenhuma religião, digamos, né? Eu não era nem católica, era uma vela para cada santo, Sim. né? Mas tinha um temor. Eu tinha, que sempre me chamou a atenção Jesus. Sim. Jesus. Eu não orava para Maria, eu não orava para mais ninguém, era Jesus, sim, né? Minha fé estava em Jesus. E aí, daí, quando eu completei 23 anos, eu decidi que eu ia engravidar. O meu filho nasceu prematuro. E aí eu sei que naquele dia, sentado na beirada da cama, eu disse, Jesus, eu preciso do Senhor. Meu filho não está na hora dele nascer, mas eu vou entregar ele nas tuas mãos. E eu espero, né, que dê tudo certo e o Senhor cuide de mim. Não ia na igreja. Não ia na igreja. Era tu e Deus. Era eu e Deus. E aí eu disse, Jesus, eu vou entregar ele nas tuas mãos, porque eu não sei o que vai acontecer. Porque eu achei que talvez pudesse, né, meu filho não nascer com problema, alguma coisa assim, né? E quando eu fiz essa oração, eu senti uma paz tão grande no meu coração, que tipo, Deus assim falou comigo, descansa. Quando eu entrei para a sala do operatório, que daí eles tentaram fazer, né, eu ganhar de parto normal. Só que eu não tive dilatação suficiente, né? E aí, daí eu já estava passando da hora do Henrique nascer. Sim. E no termo, digamos, médico, ele já começou a fazer fezes. E isso, se a criança aspira, ela fica deficiente, né? Então, ele passou também por esse risco, né? Mas eu estava tão em paz, tão tranquila, que o médico disse assim, eu queria atender mais mãezinhas assim. E eu digo, não, vai dar tudo certo. Eu sei que eu entrei para a sala do operatório, em 5 minutos eu já estava fazendo a cesárea, o Henrique nasceu bem, nasceu abaixo do peso, mas ele era um touro de forte. E aí eu sei que ele ficou um tempo no hospital, eu voltei antes para casa, né? Mas eu em nenhum momento passou na minha cabeça que pudesse dar alguma coisa errada. Sim. Porque lá atrás, quando eu sentei na cama e eu pedi para Jesus me ajudar, aí eu creio que realmente foi o dia que Deus efetivamente entrou na minha vida. Eu não tinha ido em igreja nenhuma, mas assim que o Henrique nasceu, aí eu tomei a posição. Eu digo, se Deus, né, entrou na minha vida naquele momento que eu precisava e cuidou de mim e do meu filho, eu vou buscar ele. Tu mesmo decidiu ir? Decidi. Tu mesmo decidiu ir sozinho. E aí fui, né, gostei dos louvores, sempre fui apegada com a música, né, então assim, eu me senti em casa, mas eu me afastei, eu fiquei 1 ano dentro da igreja, fui levada por uma amiga, a Teca, me batizei nessa igreja, né, mas depois de 1 ano na igreja eu acabei desistindo. Que igreja era? Era da Encontros de Fé. E aí, nesse tempo, né, eu não tive o apoio do meu esposo e tudo, porque ele não me negava de eu ir, mas também não ia junto, né? Aí eu acabei desistindo porque eu ia sozinha, né? E às vezes eu dependia de carona e volta tarde, né? Já com criança é complicado. Porque daí o Henrique tinha 1 aninho, né? Sim. E aí, parei. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa quando o Henrique já estava com quase 1 ano e meio, eu comecei a trabalhar numa empresa de Porto Alegre.
Que daí eu saí da igreja e me afastei completamente, né? E aí eu conheci uma irmã lá dentro, né? Só que ela era da Assembleia. Sim. Ela é da Assembleia até hoje. E eu tinha um pavor, assim, eu olhava para ela, eu tinha um ranço dela. Eu tinha um ranço dela, mas isso era porque o inimigo estava querendo que eu não me aproximasse dela, né? Por quê? Porque já tinha um propósito para aquilo. E eu tinha uma raiva. Porque essa crente louca, ela fizeram lavagem cerebral na cabeça dela, que não sei o quê. Eu tinha uma raiva dela e ela tinha raiva de mim. A gente não se bicava. Ela dizia assim, que a oração dela disse, ai, Jesus, eu sei que o Senhor colocou que a gente tem que orar pelas pessoas, mas ela é tão difícil. E eu era faca na bota. E aí, daí eu sei que ela começou a se chegando, sabe, devagarzinho, falando da palavra. E aí, como eu sou muito curiosa, né, eu começava a fazer um monte de pergunta para ela, e ela com toda a paciência do mundo, a Nilda, né, pegou com toda a paciência do mundo, foi me explicando e tal, e ali Deus foi trabalhando. Eu era uma pessoa revoltada com a vida, até pelo que eu passei, pela minha trajetória, né? Eu era uma pessoa tudo era, escreveu, não leu, eu tava brigando com alguém, né? E aí ela disse assim, que tu... Aí eu contei todo o meu, né, o testemunho e tudo, né? Daí ela começou a entender por que eu era assim, né? Daí ela disse, Jesus pode mudar, essas coisas que, né, tu sente, que eu era um misto de tristeza com raiva, né, pela minha vida que eu tive. E aí ela começou a me explicar os projetos de Deus e tal. Aí eu contei que eu já estava afastada, né, que eu cheguei a me batizar, mas estava afastada. E ela começou a me emprestar, que naquela época era o MP3, o radinho dela, e eu ia pro serviço e voltava escutando as músicas do louvor, né? Porque ela disse assim, se ela gosta de música, eu vou usar essa estratégia para conquistar ela para Jesus, né? E aquilo ali foi entrando. Aí ela me deu uma Bíblia para mim ler, né? E aí eu ia lendo a palavra no ônibus. Eu tinha 3 horas quase dentro do ônibus, dava para ler bastante. Eu sei que em menos de 6 meses... Tu morava onde? Em Gravataí já. Já morava aqui? Daí, só que eu trabalhava em Porto Alegre, então a distância, né? A tua infância foi onde? Em Viamão. Eu nasci em Viamão. E aí eu sei que eu tinha 3 horas para ler a Bíblia. Eu li a Bíblia em 6 meses. Claro, não entendi quase muita coisa, né? Que o nosso primeiro contato com a palavra, a gente começa a ler aquela parte do Velho Testamento ali, das tribos, dá um nó no teu cérebro, realmente. Mas Deus teve tanta graça e misericórdia, quando eu cheguei no Novo Testamento, daí eu comecei a entender. Eu acho que, na verdade, a gente tinha que começar pelo Novo Testamento para poder entender o Velho. Eu sempre, quando é um novo convertido, eu sempre mando ler um novo. Sim. Para depois começar no Velho, porque daí quem lê o novo, começa pelo novo, traz Sim, te abre a tua mente de uma maneira diferente. Mas a gente olha assim, mas como que isso e aquilo, e começa a questionar algumas coisas. Já no novo, aí já dá uma visão diferente. Entendeu? Sim, porque a linguagem, a abordagem do novo é diferente da do Velho Testamento, né? Não que, tipo assim, que seja uma abordagem que nem os dias de hoje eles colocam as Bíblias, né, colocam uma linguagem mais jovial, mais, né, popular, digamos, né, mas eu creio que naquela época, como Deus tinha urgência, eu acho, né, pelo meu chamado, quando eu cheguei no Novo Testamento, eu sei que, tipo assim, em 2, 3 meses, deu aquele clique, né, e aí quando eu comecei no Novo ali, ela me emprestou um DVD de Jeremias. Sim. E quando eu vi aquele CD da história de Jeremias, aquilo ali, Deus falou comigo. Aquela noite eu não dormi. Sim. Eu estava deitada, o Henrique estava dormindo, que o Henrique ainda era pequeno, né? E aí eu escutei, sabe? Tipo, audível, assim, como eu estou conversando contigo. Deus disse assim, diz pra, que é o nome da minha amiga, a Nilda, que a ovelha vai voltar para o aprisco. Aí eu eu digo, como? Aí, é comigo a coisa, né? Eu digo, tem certeza?
Aí eu sei que daí aquela noite eu não consegui dormir. Quando a gente diz assim, que Deus inquieta, inquieta mesmo. Quando ele quer te falar alguma coisa, filha, não adianta tu virar pro lado e dormir, que ele não vai deixar. E aí eu sei que aquela noite eu peguei, e aí eu disse mais, eu acho que eu ainda pensei e relutei comigo, eu acho que eu tô ficando louca, eu acho que eu não escutei o que eu escutei. Aí tá, nós almoçando e aquilo me queimando por dentro. Diz pra ela. E eu almoçando na frente dela, assim, olhando pra ela, e eu disse, ai meu Deus, eu não vou falar nada disso. Ela vai me chamar de louca. Eu que dizia que era aquela louca e eu vou virar louca. Daí foi um ponto assim, parece que tu vai enchendo, é que nem um balão, vai inflando, que tu não consegue mais. Aí tu pega e eu disse pra ela assim, Nilda, o DVD que tu me emprestou lá do Jeremias, aquilo falou comigo que eu escutei a voz de Deus dizendo pra mim que a ovelha vai voltar pro aprisco. Aí ela olhou pra mim e ficou catatônica assim, né? Tipo, será? Daí só que eu não disse que a ovelha era eu, né? Sim. Daí ela ficou olhando pra mim, esperando a minha resposta. Eu digo, não, a ovelha sou eu. Eu decidi voltar para Jesus. Aí os olhos dela encheu d'água. E aí eu não sei as outras que estavam ali. Tinha outras que eram de outras igrejas, mas elas não conversavam da palavra comigo, sabe? E elas eram bem na delas. Sim. E aí justamente a pessoa que eu tinha ranço é que me ganhou para Jesus. Aí daí eu sei que eu olhei para ela, os olhos dela começou a encher d'água e ela começou a chorar. Aí daquela data em diante, assim, a gente nunca mais se desgrudou. Aí a gente trabalhou 1 ano junto. Aí eu mudei, literalmente da água para o vinho. Porque eu era uma pessoa estressada, eu vivia com depressão, né? Eu tive depressão pós-parto, eu tive depressão depois quando eu... Ficou trabalhando quanto tempo com ela? Depois que eu aceitei Jesus, acho que mais 1 ano. E eu sei que aquele 1 ano que ela ficou me acompanhando, que nem a gente diz que quando a gente vai para Jesus, a gente é como bebê, né? Então ela ficou como a minha mãe, né, cuidando de mim, me ajudando a entender a palavra, né, me dando aquela explicação que ninguém tinha me explicado. O primeiro contato que eu tive da igreja, ninguém sentou comigo e falou da palavra. Então, na verdade, o meu primeiro contato da palavra foi com ela, né, tipo, de explicação, de ter um debate, discipulado, ter um debate. Né? Então, assim, ela ficou 1 ano, aí demitiram ela. Daí fiquei só eu lá, sozinha, entre os guerreiros. E o meu chefe, ele tinha muito implicância comigo, né? Porque ele pegava, ele vinha com... Aí eu vinha com o ABCD todo pra ele, né? Porque eu brigava com todo mundo dentro daquela página. E aí, quando eu me converti, tipo, eu parei de brigar. E aí ele tentava me provocar, mas eu ficava quieta. Eu digo, deixa assim. Aí tá. Aí eu sei que um dia eu tava trabalhando, ele me incomodando, que ele queria que eu ficasse até mais tarde, que não sei o que. Eu digo, olha, eu moro longe, eu não posso ficar. Como é que eu vou ficar? Eu tenho um filho que eu tenho que buscar na creche, que não sei o que, não sei o que. Mas não briguei com ele. Aí eu sei que eu me sentei aquele dia, porque quando eu ia na igreja, eu via aquelas pessoas falando em línguas, eu digo de gente louca, e eu tava vaiando, e daí daqui a pouco começou a vir umas palavras na minha cabeça, assim, sabe, do nada. Eu fui batizada no Espírito Santo trabalhando. Eu digo, eu tô louca, só pode, né, porque a gente fica na dúvida, será que é comigo o negócio? E eu tava lá, aí daí, tipo, como eu não conversava com essas duas que eram crente, digamos, né? Sim. Elas não tinham muito afinidade comigo. Aí eu cheguei assim, aquilo ali, parecia que tinha aquelas vozes dentro da minha cabeça, falando aquelas coisas esquisitas. Eu digo, eu vou perguntar, né? Perguntar não ofende. Sim. Aí eu cheguei, eu digo, fulana, eu tô ouvindo umas palavras na minha cabeça, assim, e é umas palavras estranhas, eu nunca ouvi. E aí eu, tipo, comecei a repetir as palavras. Aí ela ficou congelada. Tu foi batizada no Espírito Santo? E aí eu sei, mas eu não entendi o que era isso, né, de ser batizada no Espírito Santo. Aí eu tentei me, tipo, dizer, não é. Eu sempre fui na dúvida, né? Eu digo, não deve ser. E aí eu disse, Deus, se o Senhor realmente me batizou no Espírito Santo, o Senhor vai confirmar. Eu não vou falar essas palavras aí, enquanto eu não tiver a certificação. E comecei. Aí chegava lá, fala em línguas, não sei o quê, você quer batizar no Espírito Santo? E eu quieto.
quieta, muda, calada, vinha as palavras e eu não vou falar, não vou falar. Aí eu sei que um dos membros lá começou a orar por mim e ele dizia assim, Deus está te confirmando hoje, fala, e não sei o quê, e eu ali presa, ali, não. E qual igreja era essa? Eu fui na Luterana. Ah, na Luterana. Que daí já era perto da minha casa. E aí eu sei que ele começou a dizer, fala, e que não sei o que Deus está dizendo para te abrir a tua boca, e que não sei o que, cara, quando eu abri a minha boca, começou a sair aquelas palavras tudo, e eu olhei para ele disse, tu foi batizado, mas eu já tinha sido. Sim. Só que ele achou que eu ali tinha sido batizada, porque foi ali que eu, né, tipo, extravasei, e digamos. E houve a confirmação. Né? Mas eu fui, assim, contra a minha vontade, aquilo foi, assim, tipo, algo que me tomou. Sim. Né, que tomou conta de mim de uma forma que eu não conseguia, eu não controlava mais a boca abriu e pronto. E então, assim, eu digo, pai, sabe, é uma experiência, assim, tipo, eu sempre fui de 8 ou 80, né? Deus disse, tu tá querendo duvidar de mim, então toma. Ale, e aí, nesse tempo, já ia o quê? 1 ano e pouco? 2 anos? Sim, daí eu já estava na igreja, que daí eu decidi voltar, né? Daí eu procurei uma igreja perto da minha casa. Porque daí, como eu dependia de carona sempre, né? Eu digo, não, vou procurar uma igreja perto de casa, porque se o meu marido não quiser ir, eu vou sozinha com as minhas perninhas, né? Daí eu ia sozinha. E a igreja era ali perto. Daí eu sei que eu já estava uns 6 meses na igreja, eu nunca falei pro meu marido, porque vamos para a igreja junto comigo. Não, eu deixei ele quieto. Sim. Eu digo, se ele não quer ir, tá bom, eu vou buscando Deus, né? Aí eu chego um dia, dentro de casa, tá ele jogando as bebidas tudo fora dentro da pia. Que a gente não bebia, assim, sabe? Sim. Mas tinha, assim, final de semana, eu tomava aquela cervejinha, às vezes uma caipirinha. E aí eu questionei, eu digo, o que tu tá fazendo? Decidi que eu não vou beber mais. Eu digo, tá. Aí daí chegou o horário do culto, tô me arrumando para sair, vou contigo. Tá legal. E aí a gente achou que o culto era no domingo era às 7. Eu olhei ali a placa e eu entendi que era às 6 e na verdade era às 7. A gente foi às 6, estava fechado. Aí daí eu digo, não. Aí o Henrique começou a começar a chorar, porque eu não quero ir, porque eu não quero ir. Eu digo, tu vai sim. Já tinha o quê? Quantos anos o Henrique? O Henrique já tinha uns 3, eu acho. 3 anos. 3 anos e pouco. E aí, como ele já tinha tomado a decisão de ir comigo, eu digo, não, agora eu tenho que ir. Tem que ir, tem que ser de arrasto. Daí eu sei que o Henrique não queria ir, chegou na igreja chorando. Eu digo, não, tu vai sim. E aí e ele começou a congregar daí comigo. Mas eu não cheguei para dizer assim, vamos, não. O primeiro contato dele foi por livre, espontânea vontade dele. Foi ele que quis ir. Foi ele que quis. E aí aí tu já passou por todas essas etapas aí? Sim. E aí chega no teu ministério, como que acontece? Sim, daí quando eu voltei para Jesus, assim que eu tomei a decisão, né, Deus me deu um sonho. E eu sonhei que eu estava num lugar, neste lugar estava muito escuro. E aí Deus disse, começa a cantar. E eu comecei a cantar. E aí eu sei que em cima de mim, assim, começou a vir uma luz muito forte, muito forte. E ao meu redor eu via vários demônios, várias entidades ali, tentando me agredir, e aquela luz muito forte em cima de mim. E aí eu disse para Deus, tá, eu sempre gostei de cantar, né? Sim. E eu digo, tá, tudo bem. Aí eu comecei a ir nas técnicas vocais que tinha nessa igreja que eu comecei a congregar perto de casa, né? E eu cheguei assim, bem quietinha, bem, né, tipo, vou aprender a cantar, né, pensei na minha inocência. Eu sei que quando eu abri a minha boca, que eu comecei a cantar, que era a técnica vocal, ela olhou para mim, tu é a cereja do bolo. Eu olhei para ela, sim, a tua voz, tu é uma lírica, né, tipo, tu tem uma voz lírica, que a minha voz é aguda, no caso, né. E ela disse, tu vai até, sei lá, que nota, não sei das quantas, e começou a explicar os termos técnicos dela lá, e eu boiando, né? E eu sei que daquele momento em diante, quando eu comecei a cantar, que daí a pastora que estava ali, participava, né? Ela olhou para mim, tu precisa ir pro louvor. Eu não pedi.
para ir para louvor. A minha intenção era só praticar ali, só congregar e aprender a cantar, porque como eu gostava de música, eu disse, vou aprender a cantar, talvez um dia eu cante, né? Porque eu escutava as músicas lá das mulheres lá cantando, eu digo, quem sabe um dia, né? Mas eu não pensei que seria tão rápido. E aí eu sei que daí ela pegou, olhou para mim, eu sei que tipo não deu um mês. Eu estava no altar já cantando. E a minha pastora dizia assim, menina, quando tu sobe lá em cima, tu não é mais tu. Sim. Tu abre a tua boca, assim, a igreja, sabe, parece que muda a atmosfera. E eu disse para ela assim, não sei. Eu dizia assim, eu não me acho, eu nunca achei que eu cantasse bem, nunca. Sim. E eu dizia para Deus não deixa soberba nem nada tomar o meu coração, achando que eu sou a bambambam do negócio. E eu dizia, eu sempre fui contra, sabe, de as pessoas virem para mim e me elogiar. Ai, como tu cantou bem. Eu digo, obrigado, mas é para Deus, sabe, né, a glória dele, né. Já justamente porque eu tinha isso no meu coração. E foi uma coisa que eu não aceitava elogio. Daí tu já cantava e tocava ou tu aprendeu depois? Não, depois eu aprendi a tocar. Primeiro cantou. Primeiro cantei. E aí eu comecei a cantar e Deus começou a me dar músicas, né? Tipo, composições, né? Eu digo, Deus, o que adianta eu ter a letra se eu não sei tocar? Eu digo, então vamos passo por segundo passo. Vamos aprender a tocar violão. Aí eu paguei um rapaz, que também era da igreja, né? Ele me deu aula 3 meses. Aí eu aprendi o basicão. Sim. E aí, daí sim, aí depois eu fui olhando o vídeo no YouTube, fui aprendendo. Daí o rapaz que tocava violão teve que começar a trabalhar, né? E aí a pastora disse, agora tu toca. E eu... E agora, José? Eu fujo, eu corro, vou para onde, né? Mas assim, a primeira vez que eu toquei foi a tragédia. Eu estava tão nervosa que eu troquei tudo as letras, eu saí fora do compasso, só Jesus. Ainda bem que naquela época não tinha gravação, porque senão, olha... Estava gravado já. Ia ser, olha, seria uma piada, né? Mas assim... Quanto tempo tu ficou lá nessa igreja? Acho que uns 4 anos. Aí eu fiquei uns 4 anos, daí, infelizmente, meu marido começou a ter aquela parte da apostasia, né? Sim. Que ele achava defeito em tudo, né? Ele estava na igreja, mas ele não estava convertido, Sim. Ele estava só, simpatizante, né? Até ali não tinha batizado nem nada. Não. Daí ele pegou e... daí ele ficou um tempo ali, né? Não, até ele chegou a ser batizado ali. Né, com eles. Mas logo que ele foi batizado, ele já saiu, entendeu? Acho que deu 1 ano depois do batismo dele, que daí começou... O inimigo, né? Sim. Começou a investir para ele sair. E achar defeito em tudo. Não estou dizendo assim, igreja perfeita não vai existir, nunca. Ainda mais se a gente chega com os nossos olhos humanos, né? Que todo ser humano é crítico. Sim. Eu sou crítica, tu vai ter tuas ideias mais críticas, mas o Marcelo era muito, muito crítico. E aí, daí, tinha coisa errada? Tinha, mas o foco dele ainda não estava em Jesus. Sim. Ainda, né? Então, assim, aquela jornada ali para mim foi bem difícil, porque eu trabalhava no Ministério da Recepção, eu era do louvor, eu pregava, dava aula para as crianças, então, digamos, eu era Severino, né? E aquilo era minha paixão, era, sabe? De estar envolvida. De estar envolvida, aquilo ali era a minha vida, sabe? E, de repente, ele dizia assim para mim, não, nós vamos sair, eu não vou ficar ali. Daí eu tive uma escolha, ou eu deixo o meu marido se afastar, Sim. ou eu vou para outro lugar, né? Para congregar. E eu decidi ir para outro lugar. E aí, quando a gente saiu dali, eu disse, Deus, porque como eu era muito envolvida, eu fui para um outro lugar que ninguém me conhecia. Eu digo, eu vou para lá, eu vou ficar sentada no banco, eu não vou querer saber de louvor, eu não quero saber de escolinha, eu não quero saber de nada, me revoltei. Eu digo, não quero saber de nada. Depois de tanto, né? Tanto fazer, agora me arrancaram, né, isso. E eu sei que eu fiquei 1 ano nessa igreja, e no banco. Eu decidi que eu ia ficar no banco. Sim. E eu comecei a adoecer. Porque daí, digamos assim, eu abri mão do meu chamado, que Deus me chamou. Eu abri mão de tudo, porque, na verdade, Deus tinha aquilo projetado para mim, mas eu disse que eu não queria.
Deus não te força nada. Não adianta querer fugir, né? É aquela história, não adianta botar candeia embaixo da cama que não vai. E aí eu sei que comecei a ter uma relutância comigo, né? Tipo, criar uma luta interna. E eu disse assim, Deus, eu não vou me dedicar à tua casa, porque vai que ele daqui a um tempo, ele queira sair, eu tenho que abrir mão de tudo de novo. Então eu não vou. E aí eu comecei a ficar doente, eu comecei a ir para o hospital, eu fiquei doente fisicamente, mas eu já estava física e espiritualmente doente, entendeu? Por quê? Porque eu me afastei daquilo. Afastou, né? Uma lição. Né? E aí eu sei que daí eu comecei a ficar doente. Eu tive gastrite crônica, eu ia para o hospital a cada 2 semanas, eu tinha que ficar hospitalizada lá, tomar as medicações, porque eu não aguentava de dor. E naquela época era por células, né? E a minha liderança já não foi uma pessoa assim que, tipo, eu não tive um contato. Eles só chegavam lá, falavam da palavra, viravam as costas e saíam. Então eu me senti muito sozinha também, né? Dessa parte. E aí eu entrei em depressão de novo. Porque daí eu estava doente espiritualmente e fisicamente, né? E aí eu sei que eu disse para Deus, Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu não tenho mais força para lutar contra isso, né? E eu digo, o senhor precisa me dar um sinal, o que o senhor quer de mim? O que é? É o louvor mesmo que o senhor tem para mim? Porque eu achava que, tipo assim, o pessoal dizia assim, fulana canta bem, canta, né, afinadinho e tal, mas eu nunca encarei, tipo, o louvor como verdadeiramente um chamado. E aí um ministério, assim, de ser ministro. Porque uma coisa é tu cantar no louvor, outra coisa é quando Deus te escolhe como ministro, né? E aí, daí, quando eu peguei, eu disse, Deus, eu preciso de um sinal. Ninguém sabe que eu toco aqui, né? Sim. Tipo, né, os líderes. Então, se o senhor, olha só a prova que nem Gideão, hein? Se o senhor realmente quer que que eu volte pro ministério do louvor, o senhor vai fazer eles me convidar para tocar num evento, sei lá o que o senhor vai fazer. Eu sei que não deu uma semana, pastor. Teve um evento de mulheres. E a pastora de lá, dessa igreja que a gente foi, disse assim, eu fiquei sabendo que tu toca violão. Eu olhei para ela, eu digo, quem será que contou? Aí daí eu disse para ela assim, eu toco um pouquinho, né? Tá, tu vai tocar e cantar junto com a outra irmã lá que cantava. A mulher cantava demais, eu disse, o quê? Eu vou cantar com ela? Eu digo, não. Tá, eu sei que bem no fim, assim, naquela semana a gente deu uma ensaiadinha lá, blá, 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 e eu fui pro altar de novo, toquei e tal, e aquele dia, assim, Deus confirmou que era o meu chamado. Daí dali não saí mais. Daí eu sei que tá, aí voltamos e tal, peguei, e eu disse pro Marcelo, eu não tô me sentindo bem nesta igreja. Embora Deus tenha confirmado o meu chamado, eu não me sinto bem aqui. E aí ele disse, tá, então vamos para outra. Aí a gente foi para outra. Só que daí, quando a gente chegou na outra, a gente ficou, acho que mais uns 2 anos. O Marcelo também, de novo, né? Não queria ficar lá e tal, saímos. E fomos para onde? Aqui no Pastoredinho. A gente vinha visitar, né? Daí vocês passaram por essa igreja e nenhuma confirmou. O maior tempo que vocês ficaram numa igreja foi quanto? 4 anos, que foi a primeira. A primeira, depois não. E hoje, quanto tempo vocês estão aqui comigo? 11. A gente, é que nem tipo assim, a gente vinha aqui nos eventos convidados por uma pessoa que já congregava aqui, né, que é o pastor Celso. E aí a gente vinha, foi um namoro longo, hein, gente? Foi um namoro longo. Aí a gente vinha nos eventos, às vezes, né, tu convidava eu para tocar e tal. E aí, daí, quando chegou assim, a gente pegar e realmente vir para cá, a gente pegou e saiu, disse, Marcelo, eu não quero ir igreja longe, chega de ter que estar dependendo de carona, porque daí tu não tá, tu trabalha de noite, eu fico sozinha e eu tenho que estar dependendo dos outros, eu não gosto disso. Aí tá, aí consegui conhecer essa figura, né? E aí eu sei que tá, começamos a conversar ali pelo Messenger no início, né? E aí daí eu sei que eu digo, tá, vamos indo assim para ver se o que dá, né? Na verdade a gente nem tinha batido o martelo ainda que ia ficar aqui. E eu sei que naquela semana Deus me deu um sonho,
que eu ia ir para uma igreja, que eu ia chegar e ela ia ter uns tijolos na frente, com construção e não sei o que, me deu certinho, né? O cenário. Aí a gente veio no evento da massa, que foi com o pastor Christian, e o que eu vejo na frente? Cimento, tijolo. Eu digo, tá de brincadeira. Aí eu peguei e disse pro Marcelo, Marcelo, a gente tava vindo, acho que fazia o quê? Umas 2 semanas que a gente veio, né? E aí eu digo, Deus me deu isso, e não sei o quê. Aí eu peguei, tu mandou mensagem, né, perguntando assim, como é que vocês estão? Eu digo, não, pastor, eu acho que o senhor vai ter que me aturar mais um pouco, né? Porque Deus, né, diz que é para nós ficar ali. Bom, daí depois a gente não se soltou mais. Né? Já faz tempo, mas nada de... a gente falando, né, a gente vê que daqui a pouco, foi tudo uma maravilha. Não foi, né? Não foi. Foi muita luta, a Alessandra passou por muita luta aqui, né? A gente acompanhou Deus do início também, né? Sim. Não seria diferente, né? Sim. Como foi nas outras, não seria aqui. Né? Mas a diferença é o acompanhamento que a gente teve, né? Sim. A parceria, aquilo que Deus coloca, é o que eu digo sempre, né? As pessoas, elas chegam e elas têm que se adaptar ao lugar onde estão, não é querer impor aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham, né? Mas no início, quando você chegou aqui, também você tinha essa ideia, né, de não tocar, não fazer nada. Não queria fazer nada. Tanto que chegou a me falar nisso e tudo. Mas depois, logo em seguida, você já começou digamos assim, eu tinha... Ainda trouxe o Luciano e a Ângela, né, que hoje também são diáconos e líderes aqui da igreja. É que eu sempre procurei assim, tipo, Deus... eu não quero fazer nada assim, tipo, eu não queria me sentir a última bolachinha do pacote, né? Sim. Porque eu sabia que Deus tinha o meu chamado do louvor. Eu sabia que, tipo, eu não cantava tão ruim assim, né? Pelo menos eu não agrido os ouvidos das pessoas. Eu digo, se Deus quiser que eu vou, né, que eu vá exercer, eu não estou me negando a exercer. Sim. Mas eu vou chegar, eu vou sentar, eu vou, né, ser ministrada, Sim. porque a gente veio, né, ferido, como, né, Sim. por ter passado por todas essas situações em outras igrejas, a gente chegou aqui ferido. Eu tinha problemas de muita autoestima Sim. quando eu cheguei aqui, né, a questão do elogio, né, quando eu cheguei aqui também, dizia assim, que não sei o que legal, né, tocou bem, e eu ficava assim, tipo, eu não sei se eu agradeço ou se eu xingo, né, então eu fiquei meio assim, né, então eu era meio resistente a receber elogios, né, e aí, tipo, Deus foi trabalhando na minha vida, né, dei trabalho pro pastor, não foi fácil, não, viu, gente, tipo, mais convivendo com a pessoa, assim, a gente, né, teve um tempo que a gente estava bem junto, né, e a pastora também, então, quando a gente chega e conhece uma pessoa que, tipo, ela quer te tratar, em vez de apenas de tu chegar lá, sentar e tu congregar e tu virar tuas costas e ir embora, não, aqui eu recebi tratamento, né, coisas que tinha na minha vida que estava ruim, Sim. né, que ninguém tinha feito esse tratamento, às vezes era um tratamento de choque, sim, né, tipo, não, te acalma, fica tranquila, né, foi a palavra que eu mais escutei, gente, fica calma, fica tranquila, não é ainda assim, então, assim, Deus teve que ter muita paciência no coração do pastor Edinho para estar comigo, tá, gente? Mas, assim, daí depois eu fui amadurecendo, né, ali, com acompanhamento, Sim. né, Deus mostrando, né, que eu não precisava me preocupar com certas coisas, que eu podia descansar, Sim. sabe? Porque a minha ideia, quando eu cheguei para Deus, eu pegava e colocava, tipo, o pai meu vô, que é a pessoa que se eu fizesse algo errado, ia me punir, Sim. ia me bater, né, me castigar. E aqui eu entendi que Deus não é esse carrasco que eu imaginava. Eu conhecia Deus, Sim. né, mas eu não tinha aquela intimidade com Deus, de chamar Ele de Pai. Tanto que aqui que eu aprendi a dizer Deus Pai. Né, Deus é meu Pai, eu sou filha de Sim. Deus. Porque antes eu só tinha o temor. Eu não tinha o amor. E aqui, né, sendo tratada aquelas feridas Sim. de rejeição, de uma pessoa que se sentia sozinha. E daí, aqui eu conheci o que é realmente ter um pai.
Quando eu conheci Deus, Sim. eu tinha a ciência que ele estava cuidando de mim, mas não que ele era aquele pai amoroso que estava ali. Ele não quer te julgar pelos teus erros, ele quer te auxiliar para que tu melhore como pessoa. Esse é o maior problema, né? Agora, a última vez que eu gravei com o Diácono Luciano também, e a gente comentou sobre isso, né? A gente não é melhor do que ninguém, né? Mas a gente traz algumas coisas que a gente aprende lá atrás, e daqui a um tempo mais vai ser a minha vez de estar aí, né? Uhum. E eu penso assim que eu tirava muita coisa dos ministérios, porque eu não passei por muito ministério, mas eu passei, por onde eu passei, eu via, e eu falava assim, puxa, mas podia ser diferente. Sim. Podia ser de outra forma, a forma de tratar, o jeito de tratar. Sim. Então a gente via isso, não que a gente é melhor do que ninguém, mas conseguimos colocar isso no meu ministério. Eu consegui, entendeu? Saber, cara, ninguém é perfeito, todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem as suas qualidades, mas eu tenho que saber lidar com isso. E isso a gente foi aprender. E eu ainda comentei com o Luciano nisso, né? Sim. Eu disse, ele disse, aqui eu encontrei, aqui eu achei isso. Mas a gente saber, puxa, o que eu aprendi lá eu posso colocar aqui. Então a gente foi colocando isso. Sim. E quando você chegou aqui, claro, eu me lembro, havia várias coisas para ser tratadas, e várias. Quanto tempo a gente teve conversando, e falando, e chorando, e lutas que não é porque a gente está na igreja que não vai haver. Não tem essa maravilha, não tem esse negócio assim, tudo é uma maravilha, não é. Mamão com açúcar, não. Não é. E a gente passou por essa situação, e hoje a gente tem uma maturidade que não é qualquer coisa que vai nos abalar, nos derrubar, ou achar que... Não, se trata com quem quer ser tratado. Quem não quer, daí a gente não pode fazer nada. Mas quando tu chegou aqui, foi bem isso. Sim. Que você falou, né? A gente tratou, a gente chorou junto, a gente riu junto. Conversou muito. Conversava muito, falava muito. E também teve épocas que você disse para mim, eu acho que eu vou sair, né? Você Sim. falava, eu acho que eu vou sair. E nós conversando, nós falava, nós dizia, mais uma vez você vai sair, vai voltar para o ciclo vicioso. E isso tudo foi tratado. Hoje está aí com... A igreja tem 12 anos e pouco, você já está aí, porque 11 anos. Vai para 11, né? Então, tudo isso é a caminhada. E eu chamo, como eu falei aquele dia, nós conversando, fora daqui, né? Uhum. A gente fala que enquanto as pessoas acham que é uma forma, a gente acha que é outra, que é alicerce, hoje é difícil você achar alguém que tenha 10, 12 anos numa igreja. Sim. Hoje é difícil. Eu, na primeira igreja que eu passei, eu fiquei, sei lá, eu acho que 7, 8 anos. Na segunda eu fiquei com 10. Uhum. E hoje aqui no Ministério, na Maranata, eu já estou há quanto tempo aqui já? Sim. Então, sabe, são coisas que a gente vai vendo assim, é base. Sim. É base e estrutura, né? Então, e aqui, graças a Deus, hoje você está aí tocando, você prega aqui também, você toca, já fez muita coisa, né? Foi Sim. O Severino aqui também, né? Enquanto que agora, né, eu estou trabalhando, né? O nosso tempo limita, né? Mas logo que eu vim para cá, que eu não estava trabalhando, era 2:00, Fulana, vem cá, tô indo. E a questão do serviço, assim, não é questão do altar. Pessoas entram para a igreja buscando o altar, né? Eu cheguei aqui para lavar banheiro. Porque foi a primeira coisa que eu me dispus, Sim. Foi para fazer as faxinas, né? Porque eu acho que é isso, né? Jesus dizia, aquele que quiser ser o primeiro, sirva, Sim. Né? Então, se a gente está aqui para servir a Deus, né? Nós somos servos da casa. Tem gente que quer altar, né? Quer título, né? Então... Exatamente. E para quem está separado para servir, não importa onde, vai servir de qualquer jeito. E é como eu falo, né? Ser pastor, ou ser líder do louvor, ou ser diácono, é a mesma coisa que ser
cara que zela pela igreja, que limpa a igreja, sim, que lava o banheiro, que cuida das coisas, é a mesma coisa. Não Cada um Deus chamou para fazer alguma coisa, exatamente, né? Tem pessoas, eu gostaria de cantar, mas às vezes não tem a condição, sim, né? Tipo, nem voz e tal. Hoje em dia, com a técnica vocal ajuda bastante, claro, sim. Mas eu acho que tem pessoas que Deus já separa, que nem quando foi o do profeta, né? Sim. Que ele foi separado no ventre para ser, sim, aquilo. Pastor, eu acho que foi o profeta Samuel, se eu não me engano, né? Então, eu acredito que Deus não permitiu lá atrás que eu morresse. Por quê? Porque ele já tinha um propósito para mim ser uma ministra dele. E isso, quanto mais é dado, né, mais será cobrado. Então, teve épocas aqui também, né, que eu e o pastor, a gente estava com outras pessoas no ministério, que muitas vezes, gente, eu pensei em desistir, porque a pressão e a luta para tu querer fazer a obra de Deus, o pastor sabe que eu sempre fui, muito perfeccionista, né, em querer fazer as coisas da melhor maneira possível, com o maior capricho possível, né, e às vezes a gente vê pessoas lidando com a obra de Deus de maneira desleixada, aquilo me deixava doente. Aí ele dizia, calma, deixa comigo, e babá. Muitas vezes a gente vinha aqui para o altar aqui, e eu chorava, meu pastor, eu não quero, eu vou embora, que não sei o quê, porque fulano isso, porque fulano aquilo outro. Ele disse, calma, eu já sei. Olha, só Jesus, se esse altar falasse, Jesus. Hoje a gente vê isso, né, que falta disso das pessoas, né, falta esse temor, não sei se a palavra certa é temor, mas falta disso, né, comprometimento, sim, das pessoas tentarem fazer o melhor sem olhar, mas fulano está me vendo, ciclano, não, tem que fazer para Deus e fazer o melhor sempre para Deus, sim, né, então, sabendo que tudo isso, o que tu tem para dizer para esse pessoal, que nós já estamos encerrando, aí já vai quase uma hora ali que nós estamos conversando, né? Então, o que tu tem para dizer para o pessoal, pessoas que talvez passaram ou estão vivendo a mesma coisa que você viveu lá atrás, né, com rejeição, com tudo, e o que você tem para dizer para esse pessoal aí, para esse povo? Que eu só conheci a paz realmente quando eu conheci Jesus. Às vezes a gente acha que quer fazer, a gente tenta fazer, lidar com as coisas com a força do nosso braço. E toda vez que eu achei que eu podia fazer isso, eu dei com a cara na porta. Sim. Então, a gente só vence as dificuldades, e principalmente nós mesmos, como seres humanos, nós somos o nosso maior crítico. E foi uma das coisas que Deus trabalhou bastante na minha vida. Que ele me ensinou a aprender com os meus defeitos. Tipo, por ser uma pessoa, às vezes, meio brigona. Hoje eu brigo de uma maneira diferente. Eu brigo para estar no reino, para estar no foco, sabe? Eu brigo comigo mesma, porque a gente tem que brigar contra a nossa natureza. Então, o pessoal que estiver assistindo, que não desiste, né? A caminhada, às vezes a gente vai encontrar dificuldades, como em todas as áreas da nossa vida, a gente vai encontrar dificuldades, mas quem realmente sempre esteve do meu lado foi Jesus. Sim. Foi ele que eu sempre consegui segurar a mão. Mesmo a gente diz assim, quando muitos me abandonaram, né? Eu acho que até uma música que diz, onde muitos me abandonaram, Jesus segurou a minha mão. E literalmente é isso. E eu hoje, né? E eu decidi que, tipo, eu só vou largar a mão de Jesus quando Jesus vier me buscar. E daí não precisa mais. Que bênção, né? Que bênção, né? Bom de estar aqui, né? A gente conversando para nós, né? Isso aqui é normal, né? Isso é conversa nossa. Mas a gente faz isso que é para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, ou que vão nos ver, para que elas entendam, puxa, se foi feito na vida dela, porque não pode ser na minha? Sim. Em questão de servir na obra também, né? As pessoas, daqui a pouco estão na igreja, mas elas, mas eu queria cantar. Mas daqui a pouco o chamado dela não é cantar. Eu queria pregar, mas o chamado dela não é cantar, não é pregar. É fazer outra coisa. E lá em Pelotas, lá na igreja, tinha, e nunca me esqueço, né? O irmão Getúlio. Talvez depois ele vai até ver esse podcast e ele vai ver. Ele tinha o maior orgulho de zelar pelas coisas da igreja. Ele andava com molho de chave
na cintura, balançando aquela chave, porque qualquer coisa que tu precisava, tu tinha a chave, tu podia para ele, e ele tinha o maior prazer de atender e o maior prazer de fazer. Então, daqui a pouco você está aí, né? Daqui a pouco as pessoas estão lá, estou na igreja, mas não faço nada, mas sempre tem alguma coisa para fazer. Que tem, no caso, assim, tem pessoas que até foi um videozinho que eu acho que a gente passou numa reunião, que, tipo, se tornou pregador, mas Deus queria que ele fosse outra coisa. E aí tinha uma senhorinha que ia lá, só levava o dízimozinho dela, e ensinava os filhos dela a ser no caminho do Senhor, sim. E aí ela pegou e disse, mas eu não fiz nada para ti, Jesus, né? Por que o Senhor está me dando essa honra? Mas é que tu fez. Tu não foi chamada para pregar, tu não foi chamada para cantar, tu não foi chamada para ser missionária, tu foi chamada para ser uma mantenedora e uma pessoa que zela pela sua família, que ensina a palavra. Tudo isso acontece porque a gente se dedica, a gente quer, né? Sim. Então, Ale, obrigado pela tua presença aí, obrigado por nós estar juntos de novo, né? Mais uma vez, mais uma coisa, né? Então, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém. Esse já é um jargão que eu levo, né, porque a gente tem que abençoar. Então, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. E estamos juntos, né? São 11 anos e vai vir mais 11, mais 11, mais 11. Até Jesus voltar para nos buscar. Então, que Deus abençoe. Grande abraço. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém.